seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, por todas as tuas criaturas, pelo sol e pela lua, pelas estrelas do firmamento, pela água e pelo fogo. Louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, por aqueles que agora são felizes, por aqueles que agora choram, por aqueles que agora nascem, por aqueles que agora morrem. Louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor. O que dá sentido à vida é amar-te, louvar-te, para que a nossa vida seja sempre uma canção. Louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor. Amém, aleluia, amém, aleluia, amém, aleluia, amém, aleluia. Um domingo de vida, de alegria e de paz para você, querido telespectador, querida telespectadora da nossa TV Integração, e para a sua família. É o nosso programa Mensagem de Fé e Vida entrando no ar. É Padre Amarildo quem tem a alegria de mais uma vez entrar no seu lar para partilhar com você a palavra de Deus, a palavra da igreja. É muito bom estar com você novamente. Quero, no início deste programa, levar uma palavra de parabéns, de gratidão a Deus, pelos 60 anos de 3 paróquias da nossa diocese. A paróquia Nossa Senhora da Guia, em Divinópolis, a paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Itaúna, e a paróquia de São Francisco, em Pará de Minas. São, podemos assim dizer, as 3 filhas primogênitas da nova diocese de Divinópolis. Celebramos 60 anos da diocese e agora vamos celebrar os 60 anos de história destas 3 paróquias. Delas, a paróquia de São Francisco celebrou neste dia 12 de outubro, festa de Nossa Senhora Aparecida, os 60 anos de história. E eu sou muito feliz de ter feito parte dessa história por 5 anos e meio. E quero, com o Padre Edivan, quero com essa comunidade maravilhosa, com essa liderança leiga maravilhosa dessa paróquia, dizer de coração obrigado, obrigado, Senhor. Que esta comunidade de fé continue a ser uma expressão da ternura, do carinho do Senhor nosso Deus para com o povo de Pará de Minas. A palavra do Senhor na liturgia deste final de semana é uma palavra que nos convida à gratidão. Nós que somos sempre incentivados a pedir com insistência, a pedir com confiança. Na liturgia da palavra deste domingo, somos convidados a agradecer. Gratidão é muito bom na nossa relação com as outras pessoas e é também essencial na nossa relação com Deus. Aquele que sabe, com humildade, pedir, deve também com muita humildade agradecer. Agradecer às pessoas. Obrigado, vocês são muito importantes para mim.
e agradecer ao Senhor nosso Deus, que tem por nós um amor mais forte que a vida, que quer que vivamos felizes, que vivamos como irmãos, que sejamos respeitados, como filhos e filhas de Deus, como família de Deus. O Evangelho é tirado de Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9? Onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai. Tua fé te salvou. Querido irmão, querida irmã, o contexto deste evangelho é o contexto religioso de Israel, da chamada pureza ritual que os saduceus, que os sacerdotes no templo ensinavam. E era, podemos assim dizer, uma interpretação muito restrita da justiça de Deus. Porque pregavam que uma pessoa portadora de uma doença incurável, uma pessoa portadora de uma deficiência, era apresentada como se fosse alguém que não gozasse da graça de Deus. É uma pessoa não abençoada, é uma pessoa amaldiçoada. Por isso, essas pessoas eram afastadas do convívio da sociedade. Isso acontecia com cegos, isso acontecia com os portadores de deficiência, isso acontecia com uma pessoa doente, como vemos aquela mulher hemorroísa do Evangelho de Marcos. Acontecia de uma forma muito especial com a lepra. Numa época em que não se conhecia o tratamento, a cura para essa doença, era com certeza dentre as enfermidades a mais temida em Israel e no mundo antigo, no tempo de Jesus. Agora, a mensagem de Jesus é muito mais do que a purificação de 10 leprosos. Aquele que voltou agradecendo era um samaritano. Jesus estava numa região marcada por preconceitos. Judeus não se davam bem com os samaritanos. Filhos do mesmo pai Abraão, membros do mesmo povo, regiões diferentes, por costumes diferentes, como também não se davam bem com os galileus. 3 regiões de um mesmo país, marcados por uma relação preconceituosa. Então, nesse contexto, Jesus vai apresentar um samaritano como modelo de gratidão. Isso é muito comum no Evangelho de Lucas, que está preocupado em construir uma humanidade, em celebrar que o Senhor nosso Deus veio não só curar os males físicos, mas veio curar os males culturais, os males sociais, veio vencer todo preconceito, veio vencer todo racismo. Esse samaritano, percebendo que estava purificado, voltou e agradeceu. Voltou e agradeceu a Jesus por ter reconhecido
né, que aquilo que com ele acontecera foi obra do Senhor. Manifestando esse cuidado de Jesus com o reconhecimento social, com a integração da pessoa doente dentro da comunidade, diz o Evangelho que Jesus envia os 10 leprosos até o sacerdote. Poderíamos perguntar, mas por quê? Não havia o serviço médico como temos hoje. Quem dava um atestado de sanidade para as pessoas poderem conviver com os outros, poderem participar da vida social, poderem entrar no templo à época, eram justamente os sacerdotes no templo. É uma mistura de sacerdote e açougueiro, né? Porque ofereciam sacrifícios para a purificação dos pecados. Então esses homens vão até os sacerdotes. Por quê? Porque não adiantaria se Jesus curasse o físico e eles continuassem a serem tratados como leprosos na sociedade. Que ninguém seja excluído. A pregação de Jesus é sempre uma pregação inclusiva. Ele se preocupa com isso, que ninguém fique à margem do caminho, que ninguém seja marginalizado, que ninguém seja excluído, mas ao contrário, que todos sejam incluídos na comunidade, que todos sejam acolhidos, que todos sejam respeitados como filhos de Deus que somos e como irmãos e irmãs. Esta doença do preconceito é com certeza pior do que a lepra. Foi assim no passado, gerando guerras, gerando conflitos e continua. Agora, se a pessoa já sofre em razão de uma doença, sofrer em razão de preconceito é pior. Sentir-se excluída do amor de Deus e abandonada pelas pessoas é com certeza uma carga muito difícil, muito pesada para ser carregada. Sobretudo se essa exclusão, se esse preconceito acontece em nome de Deus. Deus é Javé, Deus é Jesus. E estas duas expressões, Javé, Jesus, significam Deus salva. Uma ação salvadora, uma ação libertadora de Deus. Se o nome de Deus não pode ser usado em vão, podemos com certeza afirmar, de forma alguma para justificar preconceitos, de forma alguma para significar exclusão, de forma alguma para incentivar o ódio e o rancor no meio da comunidade cristã. Querido irmão, querida irmã, hoje temos outros leprosos, podemos assim dizer, na sociedade. Pessoas que são excluídas da convivência, alguns por motivos de doença. E é um desafio hoje acolhermos e darmos o devido respeito e carinho aos portadores do HIV. Quanta gente sofreu excluída em razão disso, da doença e do preconceito. Quantas pessoas são excluídas da convivência por uma questão ideológica, por uma questão partidária, por uma questão religiosa, por uma questão de racismo e de preconceito social. Vamos pedir ao Senhor que nos ilumine, que nos ajude a construir fraternidade entre nós. Pedir ao Senhor que nos ilumine, que nos ajude a contemplar o rosto do outro e reconhecer nele, seja qual for, o rosto de Cristo, pedindo para ser acolhido, servido e amado, nos responsabilizando a cuidar da sua vida, a cuidar da sua salvação. Que o Senhor, Deus da vida, pela intercessão de São Francisco de Assis, que Ele nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continue ligado na nossa programação. Até a próxima, se Deus quiser. O que dá sentido à vida é amar-te e louvar-te, para que a nossa vida seja sempre uma
louvado seja meu Senhor. Amém.